Nesse vídeo nós vamos falar sobre a decodificação dos endereços, dos acessos à memória e aos dispositivos de entrada e saída. Isso é uma parte importante por vários motivos. Primeiro, é bom a gente entender todo o circuito aí que a gente vai montar. Em segundo lugar, eu preciso garantir que os endereços que eu vou ter aí vão ser iguais ao lado do kit original, para que algum software que tenha sido feito para o kit original funcionar na minha montagem. E também eu quero que eu consiga desenvolver aí software na minha montagem que rode no kit original. Então acompanhe aí para ver como é que é essa questão da decodificação de endereços e quais são os passos que a gente tem que fazer para acessar as diversas memórias e os diversos dispositivos de entrada e saída. Bem, vamos começar do começo, O Z80, ele herdou aí do 8080 a ideia de ter aí endereços separados aí para I/O e para memória, Então a gente tem aí nessa figura aí, te vê na direita, os endereços, tem 16 bits de endereços, tem 8 bits de dados, e ali na esquerda eu marquei ali os sinais que vão aí de controle no que diz respeito ao acesso à memória e ao I/O. No caso da memória, ele vai usar os 16 bits de endereço, no caso da I/O ele só usa 8 bits. Quando ele vai acessar, fazer um acesso à memória, ele vai acionar ali o sinal MREC. Se é um acesso a I/O, ele vai ativar o sinal IOREC. Se for uma escrita, ele ativa o sinal write. Se for uma leitura, o sinal RD. O único detalhe, perceba que tem uma bolinha ali no desenho, Deixa eu dar aqui um zoom para quem não estiver vendo direito, Tem ali uma bolinha que no fundo está indicando que esse é um sinal active low, Quer dizer, o sinal está acionado quando ele está no nível baixo. Isso é importante aí na hora que a gente for examinar aqui a lógica de seleção aí das várias memórias, dos vários dispositivos. Aqui está a figura, lá do esquema original, da parte aí do Z80 e a memória, onde, que nem eu tinha mencionado antes, a parte de codificação de endereço é esse circuito aqui, Ele recebe uma série de sinais aqui do Z80 e vai gerar aí dois sinais, um que vai para a memória de programa, aqui no caso era uma 2716, eu vou usar uma 2816, e aqui para a RAM, uma 6116. Antes de entrar no detalhe, essas memórias aqui, elas têm 2K cada uma, Então, o que a gente vai ter aí são 11 bits de endereço. Quando a gente está fazendo um circuito mais ou menos simples, na hora que a gente vai decodificar os endereços, a gente acaba fazendo a coisa de uma forma simplificada. A gente não usa todos os bits de endereço. Alguns bits de endereço não vão estar ligados à memória, não vão estar ligados no circuito de seleção, aí, de decodificação no endereço. Então o que acontece é que esses sinais, eles não importam, ou don't care, como dizem em inglês, Então, o que eu vou fazer aqui, na maioria das vezes, esses bits aí de endereços que não me interessam, eu vou considerar eles com valor zero. A idade poderia ser 1, também funcionaria tudo direito. Bem, vamos olhar com detalhes aqui como é que é a parte de decodificação dos endereços de memória. O integrado que é usado aqui é o 74138, que é um decodificador de 3 para 8. Olhando aqui os sinais aqui dentro, ele tem 3 entradas aqui, ele chama de A0, A1 e A2, que seria um endereço. E tem aqui 8 saídas, de Y0 a Y7. O que essas entradas aqui fazem é selecionar uma saída. Essas saídas, elas são do tipo Active Low, tem essa barrinha aqui em cima, Então, o que vai ter é que vai ser, conforme o que tiver aqui, uma delas vai estar em nível baixo, 0, e todas as outras estão em nível alto. Então, por exemplo, se todo mundo aqui tiver em 0, ele vai colocar em nível baixo o Y0. Se todo mundo tiver em nível alto, ele vai acionar o Y7, colocando em nível baixo. Esse acionamento todo aqui só funciona se tiver ativo os sinais de Enable. Ele tem vários sinais de Enable, em particular ele tem dois aqui, o Enable 1 e o Enable 2, são Active Low, e estão ligados no sinal MREC do Z80. Então, esse cara aqui só vai ativar uma das saídas quando o Z80 estiver fazendo um acesso à memória.
Que bits de endereço ele ligou aqui, né, no A0, A1 e A2? O A11, o A12 e o A13. As memórias são de 2K, estão recebendo lá os endereços de A0 até A10, 11 bits. Ele pegou aqui os 3 bits seguintes, o A14 e o A15, ele não está tratando, portanto, eles, em princípio, tanto faz. Vamos considerar aqui, na hora que eu falar em números, vamos considerar que eles estejam em 0, tá? Bem, para selecionar a memória de programa, né, que originalmente era 2716, ele vai controlar o sinal OE, Output Enable. Quando esse sinal aqui estiver em nível baixo, ele é Active Low, ele vai pegar o que tiver endereçado e vai jogar esse dado na via de dados. Vai fazer a leitura. Bem, como é que ele gerou esse Output Enable? Ele fez aqui um AND do Y0 e o Y1. O que significa? Significa que quando esses caras estiverem todos juntos com 0, ou o A0 tiver com 1 e os outros dois tiver com 0, esse AND aqui vai sair 0, vai ativar a memória. Então, com isso, a nossa memória de programa vai estar acessível em duas faixas de endereço. A primeira é de 0 até 7FF. Né? É importante ter o endereço 0, porque é onde o Z80 começa a execução. Tem que ter algum programa ali para ele executar, né? Mas ele também vai estar, essa mesma memória vai estar mapeada no 800 até o FFF. Certo? Então, não sei exatamente por que ele fez isso, mas você tem aí também essa segunda faixa aí gerando o Output Enable, né? Provavelmente, talvez seja para facilitar, se quiser expandir, trocar essa 2716 para 2732, que aí você tem, em vez de 2K, tem 4K, né? Aí você vai jogar mais um endereço aí, esse A11, você vai jogar também na memória, né? Para não ficar, se você tiver com a 2716, vai acessar tanto o 0 como o 800, vai acessar a mesma posição. Se tiver a 2732, eu joguei lá o A11 e aí eu consigo ter ali os meus 4K de memória de programa. No caso da memória RAM, ele pegou aqui o Y4 e jogou no OE e o CS, né? Também são Active Lows, e que esses sinais controlam, né? Vai controlar o que está acontecendo junto com o sinal de escrita. Então, para eu fazer uma escrita, o CS tem que estar low e o write tem que estar também em low. Aí ele vai jogar o dado lá na memória. Se eu quiser fazer uma leitura, aí eu vou estar, de novo, o CS com low, o Output Enable também tem que estar com low, certo? O Z80, ou ele ativa o sinal de read ou de write. Então, nessa hora, o write está com high. Se eu tiver em outras situações, ele vai estar com o I/O, que ele fala aqui de high Z, né, alta impedância, como se tivesse desligada a memória do circuito. Então, o que ele pegou aqui foi Y4, portanto, significa que a memória de RAM, né, vai estar endereçada do 2000 até o 27FF. Bem, foi uma parte mais complicada aqui. A parte da entrada e saída, né? Tem aqui o circuito de codificação. Esse circuito de codificação vai, no fundo, controlar os LETs, né, que são registradores. Então, a gente tem aqui diversos registradores. Primeiro, ele tem esse par de 7475. Lembrando que eu vou trocar isso no meu projeto, porque eu não achei o 7475 para comprar. Esse aqui é um LET. Ele tem aqui 2 sinais de controle. Quando o sinal estiver numa posição correta, ele vai pegar e vai copiar o que tem na via de dados para dentro dele e botar aqui na saída. Depois, mesmo que mude aqui lado de fora, ele vai continuar mantendo a mesma coisa. Essa saída desses LETs aqui vão no segundo LET, que é esse 74174, que é o que vai controlar aqui a seleção do dígito do display e a parte de leitura do teclado. A gente tem também, né, esqueci de falar, mas aquela saída do 7475, além de entrar num 74, é também o que vai controlar os segmentos aqui do display. Por último, tem a parte de leitura do teclado, onde aqui a gente tem esses caras aqui, o 74126, que no fundo é uma espécie de registrador, não é um registrador, ele é um buffer virado para o outro lado. Então, conforme o sinal, dependendo do sinal que está aqui, ele vai pegar os dados que tem aqui, né, o que ele está lendo aqui do teclado, e vai estar jogando isso na via de dados. Essa figura aqui está bem difícil de ler, está bem complicada, então eu refiz ela e nós vamos ver agora, ver se eu consigo explicar aí cada um dos passos, como é que isso funciona.
Bem, está aqui a figura, né, refeita, ampliada e documentada. Você tem aqui duas portas NOR, né, quer dizer, ele faz um OR e depois nega o resultado. Portas NAND, essa porta NOR aqui está configurada como sendo um inversor. E esse circuito aqui, ele recebe como entrada o sinal de leitura, o sinal de escrita, o sinal de acesso a I/O, o A0 e A1, e ele vai gerar aqui sinais para aqueles três integrados lá que a gente viu lá, né? O 74126, o 74174 e o 74175. Vamos começar olhando aqui o 74126. O que ele vai controlar é o sinal Output Enable. Então, lembrando, esse 74126 está ligado lá na saída do teclado, né? Então, quando esse Output Enable for High, certo? Esse cara não é Active Low, é Active High. Quando ele tiver High, tem aqui até a tabelinha, quando ele tiver High, ele vai pegar o que tiver na entrada dele e vai jogar na saída. Então, no caso, ele vai pegar lá o que ele está lendo do teclado e está jogando na via de dados. Quando esse cara tiver Low, é como se estivesse desligado, né? O High Impedance, o Z aqui. Bem, quando é que esse sinal aqui vai estar High? Tem aqui um AND, se aqui está nível alto, as duas entradas têm que estar em nível alto. Essa primeira entrada aqui é o endereço A0. Então o A0 tem que estar High. Segunda coisa, tem que estar High a saída aqui desse NOR. Como é que é esse NOR? Então ele inverte. Então aqui na verdade eu tenho que fazer um OU que vai ter que estar com a saída Low. Para um OU estar com a saída baixa, as duas entradas têm que estar baixa, as duas entradas têm que estar Low. Ou seja, tem que ter o read e o write. Ou seja, eu estou dizendo, ó, tem que estar fazendo a leitura no dispositivo e eu tenho que estar com o A0 em nível alto. Daí ele vai permitir passar o dado do teclado para a via de dados. Ou seja, para ler o teclado, a instrução que eu vou usar é o IN1. Só um detalhe, né? Vamos ter certeza que isso não vai atrapalhar com os outros dispositivos. A gente vai ver depois com mais detalhes como é que é tudo isso. Mas quer dizer, quando o read está acessado, aqui vai estar, o write vai estar em nível alto. Isso vai fazer, então, esse NOR aqui, alto com baixo, dá alto, inverte, deu baixo. Então, essa porta AND aqui vai dar um nível baixo. Inverteu um nível alto. A gente vai ver depois que esse nível alto aqui não atrapalha lá no 74174. Da mesma forma, né? Aqui nesse outro sinal, o A0 estando high, e aqui esse outro cara aqui vai estar em nível low, né? Porque o write está em nível alto, aqui deu low, high com low, deu low, a gente vai ver que o low não interfere com 7475. Próximo cara que nós vamos olhar, o 74174, né? O 74174 está numa posição meio esquisita lá no circuito, porque no fundo ele copia a saída do outro cara, né? Do 7475. Como é que ele faz essa cópia? Quando esse sinal de clock passa do nível baixo para o alto. Eu botei até uma setinha aqui para indicar que é na borda de subida. Então, o que interessa a gente é ver quando é que ele está baixo e quando é que ele vai passar para alto. Quando é que esse cara vai estar baixo? Esse cara aqui está baixo, aqui tem que estar alto. Então, essas duas entradas têm que estar alto. Para essa entrada aqui tem que estar alto. Isso significa que está sendo feito um acesso a I/O e está sendo feito uma escrita. Certo? Que fica low, low, o OR é low, inverte e vira o high, certo? O outro high aqui é o A1, ou seja, quando eu der um Alt 2, fazendo uma escrita no dispositivo, o endereço A1 está em high, ele vai botar essa saída aqui em nível low. Qualquer outra situação que eu tenha, ele vai pegar e vai voltar para o nível alto. Esse sinal normalmente vai estar no nível alto. Na hora que eu quiser jogar lá o dado que sai do 7475 para a saída do 174, fazer um 174 registrar isso, eu dou o Alt 2, ele vai voltar no nível low, logo em seguida ele vai voltar para o nível high, registrou ali a saída. De novo, vamos ver o que acontece com os outros sinais, né? Se o write está em nível low, o read está em nível high, certo? Aqui vai sair um nível low, certo? Um end de qualquer coisa com low, sai o low, a gente vai ver que isso não atrapalha, né? A gente já viu, né, que isso não atrapalha lá atrás, né? O low no output enable deixa desligado, praticamente é um 74126. Da mesma forma, eu vou querer que aqui, que esse outro cara aqui, 7475, ele esteja nível baixo. Aqui eu tenho que tomar um cuidado, porque para ficar aqui nível baixo,
uma das entradas aqui vai estar no nível alto, então a outra tem que estar no nível baixo. Então eu vou ter que obrigatoriamente botar a 0 com nível low. Por isso que eu fiz um Alt 2. Se eu fizer um Alt 3, vai dar bagunça, e aí eu vou estar acionando ao mesmo tempo esse cara e esse cara. Isso não é bom. Bem, o último aqui para a gente ver, né? Que é o 7475. Ele está ligado num sinal de LET, o LE, como ele chama aqui, onde é ativado por uma borda de descida. Quando ele passa do high para o low, é a hora que ele vai registrar os dados que estão na via nos flip-flops dele. Então, vamos ver quando é que esse cara fica em high. Esse cara aqui, para ficar em high, as duas entradas aqui desse end tem que estar em high. Uma delas é o A0, então o A0 tem que estar em high. Por outro lado, aqui, esse cara é de novo o nosso amigo aqui, Nora aqui, esse aqui é high, é porque as duas entradas estão low, o write e o IO request, né? Então eu tenho que estar fazendo uma escrita no IO com o endereço A0 high para eu botar esse cara em high. Qualquer outra combinação, esse cara vai estar em low. De novo, vamos ver que ele não interferir com o resto. Para não interferir com o resto, eu quero que aqui esteja em high e aqui esteja em low. Para aqui está em high, aqui está em low, aqui está em high, então aqui eu preciso que esteja em low. Eu preciso que o A1 esteja em low aqui, certo? O outro aqui já vai automaticamente, né? Porque aqui o read vai estar em nível alto, aqui vai estar em nível baixo, então aqui a saída aqui vai estar em nível baixo. Ou seja, na hora que eu for querer fazer o 7475 registrar, eu vou fazer um Alt 1. Eu não posso fazer de novo um Alt 3, que vai dar bagunça. Ok? Bem, é o resumo de tudo isso, né? Como é que a gente vai fazer, né, para apresentar coisas no display e para ler o teclado? A gente vai ficar tendo que periodicamente, né, ir selecionando os vários dígitos, selecionando as várias colunas do teclado e lendo o que saiu. Como é que a gente faz isso? Primeira coisa, eu tenho que selecionar o dígito. Eu vou usar o Alt 1 para escrever no 7475 um valor que seleciona o dígito que eu vou querer acender naquele momento. Depois que eu coloquei no 7475, eu vou fazer um Alt 2 para copiar isso no 74174. Nessa hora eu vou estar com um dígito selecionado, eu também selecionei uma coluna. Já que eu estou com o dígito selecionado, é a hora de eu pegar e dizer quais segmentos eu quero acesos e apagados. Eu escrevo de novo no 7475 com o Alt 1. Nesse momento, a seleção de dígito não muda, porque ela está registrada no outro registrador, né, no 74174. Se eu selecionei nos 3 primeiros dígitos, eu também selecionei uma das colunas do teclado, e aí eu vou fazer um em um para ler o teclado. Ok? Então, acho que é isso aí, né? Espero que vocês tenham conseguido entender. A coisa é complicada, eu precisei fazer e refazer aí algumas vezes até entender tudo direitinho, mas eu acho que eu tenho aí o básico para tanto mexer aí nesse circuito do I/O, como para escrever o programa aí, né? Fazer o meu firmwarezinho que vai apresentar coisa no display e vai ler coisa do teclado. Ok? Então, mais um passo feito. Até o próximo vídeo.